pesquisa chinesa publicada na revista científica The Lancet, do Reino Unido, mostra que 76% das pessoas que precisaram ser internadas por causa da Covid-19 apresentaram sequelas 6 meses depois que receberam alta. A doença é nova e ainda provoca reações desconhecidas. Para ajudar pessoas que tiveram alguma sequela depois da Covid, a Clínica de Fisioterapia aqui da Unicesumar montou um setor específico de atendimento gratuito à população. Quem conta mais pra gente são as professoras Patrícia Pérez e Soraya Serviuk. Tudo bem, meninas? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Que iniciativa legal, inédita, né? Poder fazer esse atendimento bom para as pessoas e bom para os alunos também, né, Soraya? Com certeza, Eliane. Então, assim, o Sesumar montou esse setor dentro da clínica de fisioterapia, com esse atendimento gratuito para pessoas que ficaram com algum tipo de sequela da Covid-19. Então, a gente está fazendo esse atendimento, né, mediante um encaminhamento e uma liberação médica, que vai focar tanto a parte respiratória quanto a parte motora que esse paciente apresentar após a melhora, né, da fase crítica aí do Covid. Tem que passar pelo menos aquelas 2 semanas iniciais, né? E ter uma orientação médica, é isso? Sim, é importante, né? Ele está fora do período, né, de isolamento, então ele vai ter essa liberação médica, né? Quando o paciente é hospitalizado, o médico vai dar o encaminhamento e ele vai estar entrando em contato conosco na clínica de físio e nós faremos a avaliação certinho, né, em relação às limitações que ele apresenta, para direcionar o tratamento de forma individualizada, né, então cada um recebe um tratamento individualizado. Agora, normalmente, quais são hoje os principais problemas que vocês têm atendido, assim? Porque a gente que está do outro lado, normalmente não tem ideia do que pode acontecer, né? A principal sequela do Covid, de uma forma geral, é a fibrose pulmonar, principalmente dos pacientes graves. O que é essa fibrose pulmonar? É um enrijecimento, o pulmão ele fica duro, né? Então, para nós conseguirmos respirar com tranquilidade, o pulmão precisa ter uma elasticidade, né? Expandir e retrair. Então, esses pacientes, devido a um processo infeccioso de repetição que acontece ali, ele fica com o pulmão enrijecido. Olha, né? E o pulmão nosso, ele não regenera, né? Ainda bem que o pulmão ele é muito grande, ele tem bastante área de troca gasosa, né? Que mantém a oxigenação do nosso organismo. Então, a principal sequela é essa fibrose, esse enrijecimento do pulmão. E o que a pessoa sente, Soraya, quando tem isso? Ela pode sentir um cansaço ao fazer pequenos esforços, é muito comum, né? Então, mesmo depois que a pessoa não está mais com o vírus, né, que ela já se recuperou daquela fase mais crítica, é muito comum os pacientes relatarem que ao subir uma escada, um lance de escada, ou até mesmo ir de um cômodo para o outro dentro da sua casa, ele já se sente cansado, com falta de ar. E é bom não deixar isso esperando que passe sozinho, né, Soraya? Exatamente. A fisioterapia ela vai acelerar esse processo de melhora desse paciente, né, que sente esse cansaço com facilidade, né, e acaba prejudicando a qualidade de vida do indivíduo. Ele deixa de fazer certas coisas, né, ele demora para voltar às suas atividades normais. Com a fisioterapia, então ele vai acelerar esse processo. E, Patrícia, parece até... Quer dizer, parece não, é assustador, né? Porque tem gente que, inclusive, perde algumas funções, por exemplo, como amarrar o sapato. Sim, né, é muito comum eles perderem a motricidade fina, né? A coordenação, o equilíbrio, né? Então, principalmente os pacientes que ficam hospitalizados na ventilação mecânica, né? Que usam alto nível de drogas, sedativos, tal, eles perdem. Está sendo muito comum eles fazerem uma polineuropatia periférica associada, né? Então, além da fisioterapia trabalhar essa parte respiratória, né, que é extremamente importante, a gente também reabilita a função motora, né, a parte de condicionamento do indivíduo. Então, a gente trabalha assim, um processo de reabilitação completo mesmo, né? Não só a parte pulmonar, né, mas a parte motora também e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente vai ser melhor. E a gente tem, assim, não tem dados, porque, claro, é muito recente, né? Mas vamos colocar assim, a maioria consegue uma boa recuperação ou tem algumas pessoas que ficam com sequelas por muito tempo ainda, ou talvez não voltem mais?
Na maioria dos casos, eles evoluem bem, né? Se sair dessa fase hospitalar mais crítica, eles recuperam, mas é uma recuperação lenta. Um dia de cada vez mesmo. Um dia de cada vez. A maioria recupera. Como você mesmo falou, a gente ainda não tem dados significativos aí de sequelas permanentes. A gente sabe que isso pode acontecer, principalmente se for uma sequela relacionada ao sistema nervoso, né, como a polineuropatia. Então, pode sim acontecer do paciente desenvolver uma sequela definitiva, mas ainda não se sabe ao certo, né, o percentual de indivíduos que vai ter essa sequela definitiva. E, de qualquer forma, a fisioterapia vai auxiliar na melhor qualidade de vida, independente da sequela que esse indivíduo vai apresentar. E é por isso que não dá para deixar para depois, né? Já sentiu que não está bem, já procura um médico, já recebe encaminhamento. Sim, quanto antes ele começar o processo de reabilitação, é melhor, né? Então, assim, o mais precocemente possível. E assim, então é preciso passar por um médico, ele vai fazer o encaminhamento e aí eles procuram a clínica de fisioterapia? Como é que funciona certinho? Isso, é importante que o paciente tenha uma liberação médica, que ele saiu daquela fase de isolamento. Essa fase de isolamento, ela pode variar entre 10 e 21 dias. Vai depender do grau de severidade que esse paciente foi acometido, né? Então, a COVID, o paciente pode desenvolver a forma leve, moderada ou grave. E aí, ele precisa sair dessa fase de isolamento, certo? E também é importante que tenha um encaminhamento e uma liberação médica para estar sendo atendido aqui na Clínica Escola da Unicesumar. Aí ele entra em contato, né, aqui na Unicesumar e pede para falar na clínica de fisioterapia. Aí nós vamos, né, encaminhá-lo, fazer a sua avaliação, mas é importante sim que tenha um encaminhamento médico, né? Principalmente devido à segurança dele ter saído dessa fase de isolamento, onde há risco de contágio. E se tiver exames também é bom trazer, né? Sim, é muito bom. Então, geralmente eles fazem a tomografia, né? Então, é muito importante a gente fazer a análise da tomografia e o exame de confirmação, né? Que realmente ele teve a COVID, né? Então, ele pode também estar trazendo e todos os outros exames relativos à internação dele. É um assunto novo, claro, para todos os profissionais, mas é muito importante para os alunos, né? Que vão sair daí já conhecendo um pouco mais disso para poder atender melhor as pessoas daqui para frente, né? Exatamente. Então, é uma área, a fisioterapia, ela cresceu, tem até dados percentuais, né? Saiu algumas reportagens falando que cresceu mais de 700% a atuação fisioterapêutica, né? Então, a gente sabe que devido ao grande número de pessoas acometidas, a gente vai ter muito trabalho aí pela frente. E é muito importante para os alunos terem o contato, né? E tá atuando nessa parte de reabilitação fisioterapêutica pós-Covid, né? Porque é algo que a gente não sabe, né? Até quando vai, e a gente sabe que essas sequelas podem demorar a passar. Então, é importante para os alunos e é interessante também para a comunidade ter esse acesso. Tem o atendimento gratuito, né? Que é super importante, porque nem todo mundo consegue pagar pelo serviço, né? De um profissional, né? Exatamente. Gente, muito obrigada. Parabéns aí por essa iniciativa, por esse trabalho. Muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. A gente que agradece. Tá bom? Obrigada. Obrigada.